Bah, não dá, né? Muito quente, né? Muito quente. Muito bom dia, estamos ao vivo aqui diretamente da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul para todo o planeta através da rede Humanidade. Já identifico aqui irmãos queridos, benfeitores da humanidade chegando. Querido Eugênio Macedo, seja bem-vindo, Eugênio. Diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, trabalhando no futuro Centro Positivista de Belo Horizonte, que beleza. Também o Rogério Santos, seja bem-vindo, Rogério, que alegria. Muitas pessoas queridas chegando aqui. E aqui presencialmente tenho a alegria de receber o Dr. Christian Veloso Kuhn, cientista político, tem colaborado muito com nossas atividades. Seja bem-vindo, doutor. Também o professor José Krasoves, nosso filósofo, também sempre nos auxiliando, participando. Seja bem-vindo, professor. À minha direita, querido professor Saul Campos de Menezes, um dos maiores doadores de livros da história do Templo Positivista. Já doou centenas ou até milhares de exemplares aqui para a nossa casa. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Muito importante a tua presença. E vamos iniciar nossos estudos. Estamos no mês de Homero, o mês da poesia antiga. Já falamos exaustivamente da importância da poesia antiga, mas só para lembrar que a poesia, ela foi o prenúncio da filosofia, da ciência, não é? Da educação, da literatura. Antes da invenção da escrita, toda a comunicação armazenada e guardada era transmitida através da oralidade. Toda a informação armazenada era transmitida através da oralidade. Então, antes da arte monumental, antes dos hieroglifos, antes da escrita cuneiforme dos sumérios, nós já tínhamos a linguagem falada, decantada, declamada. Então, a história das comunidades, das tribos, daquelas sociedades primitivas, era entoada pelos bardos, pelos cantadores errantes que viviam peregrinando, conhecendo as lendas, os mitos e transformando-as em odes, em canções, não é? Em poemas, e aí isso foi sendo transmitido. E nós temos exemplos muito interessantes de poemas épicos, como no caso da Ilíada e da Odisseia, né? Como no caso da Divina Comédia, muito importante. Mais recentemente, agora há pouco, Luís de Camões, né, nos deixou os Lusíadas, né? Há menos de 500 anos atrás, nós ainda tínhamos as grandes poesias épicas, né, como os Lusíadas. E daí até mais recentemente também, né, Guerra e Paz, e tantas outras obras épicas, né, que vieram engrandecer a cultura humana. Então essa é a importância da poesia. E ela tem uma outra questão muito interessante. Ela é uma arte abstrata. Ou seja, cada um cria imagens ao seu gosto, dentro de seus arquétipos, dentro de suas referências, na sua psique. Então a interpretação de um poema nunca será a mesma de um ser humano para o outro. Eu não sei se eu ainda tenho uma poesia épica do Zeferino Brasil. Ah, o Zeferino Brasil? Falando sobre os combates Sim. dos horríveis. Sim, temos poemas épicos aqui, sulistas, pampianos maravilhosos. Temos o caso também do Martim Fierro, né? Do José Hernández, muito interessante, um poema extenso que relata a vida e o cotidiano daquele homem solitário do campo, né? Enaltece muito o cavalo e os costumes, não é, mais primitivos do gaúcho, né? Então é muito interessante.
E a palavra gaúcho, a origem mais confiável, ela vem do Guarani, que é o guacho, que é aquele homem, que é aquele terneiro que ele é criado sozinho, afastado do rebanho, com uma mamadeira de couro, né? E o gaúcho, ele recebeu essa analogia por ser um indivíduo errante, que andava sozinho, que não se alistava no exército, que não queria ser escravo, que não queria se submeter ao sistema, e esse se tornou o gaúcho. Vivia da lida do campo, né? Vem da origem de guacho. Vejam que interessante, não é? Isso. Bom dia, doutor Felipe Zorzi, que alegria. Seja bem-vindo. Buscava a liberdade, né? Então tem poemas épicos maravilhosos, né? Em todas as civilizações tem seus poemas épicos. Então hoje, na segunda semana, né, do mês de Homero, que é o mês da poesia antiga, vamos reverenciar a memória de Escopas, Zeux, Letino, Praxiteles, Lísipo, Apeles e o chefe da semana, o grande Fídias, que eu preparei um estudo mais aprofundado. Vamos estudar um pouco sobre Fídias. O grego nasceu em Atenas em 480 antes da nossa era e faleceu em Olímpia em 430 antes da nossa era. Foi um célebre escultor da Grécia Antiga. As fontes primitivas sobre sua biografia são lacônicas e contraditórias, e sua memória foi carregada de mitos e folclore. O que se tem como certo é que ele foi autor de duas das mais famosas estátuas da antiguidade: a Atena Pártenos e o Zeus Olímpico. A Atena do Partenon, ele foi um dos maiores decoradores do Partenon, e Zeus Olímpico, da cidade de Olímpia. E, segundo a tradição, sob a proteção de Péricles, encarregou-se da supervisão de um vasto programa construtivo em Atenas, que havia sido devastada pelos persas em 480, antes da nossa era. Mas hoje se pensa que seu papel tenha sido bem mais limitado e concentrado na reedificação e decoração do Partenon, localizado na Acrópole da cidade. Nenhuma de suas obras originais sobreviveu até o tempo presente, infelizmente. Então nós conhecemos a obra de Fídias apenas por relatos nas obras dos grandes escritores, historiadores e poetas. Saúdo a presença Jean Neres de Paula. Que alegria, Jean Neres, seja bem-vindo. Também a confreira Silvia Raquel dos Santos, Juliano Paz Dornelles, a Sandra Fernandes, juntamente com o grande apóstolo, o sacerdote Hernani Gomes da Costa, a maior autoridade do positivismo hoje no Rio de Janeiro. Echenique Alves está conosco também, seja bem-vindo. E o Jean Neres sempre nos auxiliando, um grande benfeitor da humanidade, o Jean Neres de Paula. Muito obrigado, Jean. Então, continuando. Igualmente, as circunstâncias de sua morte são obscuras e controversas. Apesar da quase total ausência de dados concretos, seguros sobre a sua vida, através de sua obra, Fídias ganhou uma fama grande e duradoura, tido como um dos fundadores e um dos mais altos e perfeitos expoentes do alto classicismo na escultura, como um dos mais importantes escultores do Ocidente. Seu contexto e estilo. No século de Péricles, Acrópole de Atenas, um estilo severo, as esculturas que representaram o classicismo grego. Policleto e Miron foram seus maiores influenciados. Fídias viveu no chamado século de Péricles, uma fase de intensa atividade política, militar e cultural em Atenas. A democracia se consolidava como uma forma de governo, para eles racional, liberal e equilibrada, essencialmente humanista.
e oposta ao odiado totalitarismo encarnado pelos persas, que era uma teocracia, não é? Que estavam engajados em uma longa série de atritos contra os gregos, as guerras médicas, desde meados do século VI antes da nossa era, e só encerrados com a vitória final grega em 479, na Batalha de Plateias, com a ascensão de Péricles ao poder. Não é? Muito interessante. Em alguns aspectos muito técnicos que eu não vou ler. Mesmo com o triunfo do naturalismo, não se deve imaginar que a escultura clássica tenha sido realista, no sentido de se fixar em detalhes individuais ou pretender a exatidão de um retrato, enquanto que procurou elaborar as relações entre o mundo espiritual e o mundo material. Como eu falei na semana passada, a religiosidade grega se limitou à arte. Então os mitos, os deuses eram expressados através da escultura, da poesia, da pintura. Apesar de que muito pouco da pintura grega chegou até os dias de hoje. Nós imaginamos como era a pintura grega, mas pequenos fragmentos de porcelanas, de retratos chegaram até os dias de hoje. A maioria se deteriorou, ou foi saqueada, ou foi destruída, né, nas inúmeras campanhas militares que a Grécia sofreu. Uma localidade onde teve muita guerra, muita campanha militar. Até recentemente, né? Até a Segunda Guerra Mundial e ainda em algumas intifadas e levantes mais recentes. Né? E, infelizmente, só se pode analisar o estilo pessoal de Fídias por vias indiretas, já que nenhuma de suas estátuas colossais sobreviveu. E o que se tem hoje são cópias romanas de originais a ele atribuídos, de autenticidade nem sempre seguras. Né? O que nós temos são as estátuas romanas que se imaginou como era o estilo de Fídias, mas não é exatamente Fídias. Fídias naturalmente devia ter um interesse particular pelo edifício, já que ele iria abrigar sua Atena colossal, não é? O Partenon. Parece que ele interferiu diretamente no desenho da estrutura, enquanto ele estava em plena construção, induzindo modificações importantes no plano original de Ictinius, o arquiteto, particularmente quando decidiu inserir um friso em torno da cela. A única peça da escultura do Partenon em que se é assegurada a elaboração pessoal de Fídias é a estátua de Atena, que foi instalada no interior. Todo o restante é uma execução incerta. Né? As esculturas do Partenon sofreram muitos danos ao longo de sua história. Quando o edifício foi convertido em igreja cristã, no século VI, diversas partes dos frontões foram mutilados, as faces das estátuas foram desfiguradas. Vejam a agressão do catolicismo a outras culturas, né? Que terrível isso. Comparável ao Estado Islâmico destruindo o sítio arqueológico de Palmira, né? Tão nocivo quanto. Em 1687, na época da dominação turca sobre a Grécia, o Partenon estava sendo usado como depósito de munição. Vejam bem. Quando houve um ataque de navios venezianos a Atenas, uma bomba explodiu sobre a Acrópole, destruindo o interior da cela. Várias colunas e o teto e a parte lateral desabaram e esculturas foram pulverizadas. Em seguida, os venezianos saquearam o local. Na tentativa da remoção, destruíram vários grupos escultóricos importantes. Afortunadamente, 30 anos antes desses eventos, um grupo de artistas
e antiquários franceses havia visitado a Acrópole realizando diversos desenhos, realizando diversas esculturas e réplicas. Então foi o que possibilitou a preservação de algumas obras. Se não fossem os desenhos da missão artística francesa, 30 anos antes, essa magnífica obra teria desaparecido da face da terra, juntamente com todas as suas esculturas e decoração. As guerras realmente elas atacam, acima de tudo, a memória cultural das nações. Veja um exemplo quando o Iraque foi invadido, não é, pelos Estados Unidos. A primeira coisa que as milícias adversárias fizeram foi o saque e a destruição dos museus, que guardavam a história da humanidade, as primeiras civilizações da Mesopotâmia, imagina. Então a primeira coisa é a agressão à memória, né? Um povo sem memória é um povo dominado. Muitas vezes a tradição, aquilo que parece ser algo arcaico, parece ser algo ultrapassado, ainda garante a nossa liberdade, a nossa autenticidade, né? Garante a nossa preservação da memória, né? Isso é muito importante, né? Professor, eu vou pedir os comentários para o final, se o senhor quiser fazê-los, porque não sai na filmagem direito aqui, tá? Mas aí depois eu lhe passo a palavra. Guarda bem. Então vejam como as coisas são, né? Fídias realmente tem uma vasta biografia. Eu não vou ler a história de todas as obras, porque é muita, né? Vamos para a conclusão aqui já do texto. É muita informação. Mais recentemente, a crítica tem reafirmado a importância de Fídias, vendo nele um talento superior e uma figura central junto com Policleto para a consolidação da escultura do classicismo grego, a qual em vários momentos da história da escultura do Ocidente foi considerada um padrão insuperável para o julgamento estético. Fídias tem continuado a atrair apreciadores como Ian Jenks, que diz que as esculturas do Partenon, mais do que uma grande conquista da arte, um retrato da vida de Atenas do século V antes da nossa era, são uma imagem da própria cultura do Ocidente e uma visão transcendente de uma sociedade humanista ideal. Carlos Acevedo atribuiu peças do Partenon uma beleza imponderável. Jerome Pollitt o chama de o grande e considera sua obra imbuída de um ethos nobre. E Mônica de Cesare vê em sua realização um resgate do sentido do maravilhoso e do mágico que estava ameaçado pelo crescente racionalismo do século V. Então vejam que importante, né? A escultura de Fídias não era um realismo, ela não era uma obra clássica, porque ele criava também peças imaginárias. Ele não retratava simplesmente a figura humana como uma réplica, mas sim ele empoderava essas figuras, né? A escultura de Fídias fazia seus homenageados, sejam eles líderes, militares, deuses, poetas, eles normalmente tinham um físico mais perfeito que o normal. Eles eram mais bonitos que o normal. Daí vem esse culto à estética física dos gregos, né? Então eles buscavam sempre fazer pessoas musculosas, com um físico proporcional, perfeito, né? Isso nem sempre é verdade. Nós sabemos que o ser humano não é assim, normalmente, em toda a sua plenitude, não é? Mas na obra de Fídias eram, né? Os deuses, as estátuas, as mulheres eram mais belas que o normal, os homens eram mais fortes, a musculatura era mais perfeita que o normal. Então fazia disso influências já da imaginação, da arte, da religiosidade sobre a arte clássica. E isso perdurou até hoje, né? Esse culto à estética física, né? Os gregos têm boa influência da escultura grega. Fica aquela eterna pergunta, né? A arte imita a vida ou a vida imita a arte?
uma coisa leva a outra, gerando essa simbiose, não é? As esculturas eram bonitas, logo os seres humanos queriam tratar do físico para ficarem tão bonitos quanto a escultura. E as esculturas que eram feitas depois ainda eram mais bonitas que o ser humano que já cuidava do físico. Então é interessante como isso foi aperfeiçoando esteticamente, não é, o imaginário, o modelo mental do mundo helênico. Então fica a nossa homenagem ao grande Fídias, o chefe da segunda semana do mês de Homero, o mês da poesia antiga. Mas Augusto Conte não contempla somente a poesia, ele contempla também a escultura, as artes clássicas, não é, importantes. Então esses foram estudos de Fídias, muito importante. Vamos agora para o estudo da nossa prédica. Sempre reverenciando a Mãe Humanidade, nossa querida Mãe Humanidade, que nos orienta, nos guia, nos sustenta, elevando nossos corações e mentes aos patamares mais aperfeiçoados da ética e da moral de nossa civilização. Ó Virgem Mãe, filha do teu Filho, a ti mais do que a nós mesmos. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. O Eugênio fez um comentário interessante. A arte é uma representação da vida, não necessariamente imita. Tá certo? Ela representa a vida. E a arte representa a vida ou a vida representa a arte? Continua a pergunta, né, Eugênio? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quando eu era bem jovem, na escola a professora fez essa pergunta e eu respondi, os dinossauros. Eu acho que eu acertei. Quem veio primeiro, né? Vamos então ao estudo da prédica. Conceito religioso da Terra e do espaço. Lembrando que nós já estamos utilizando os resumos elaborados por mim e pelo Hernani Gomes da Costa ao longo deste ano, em substituição aos resumos do mestre Luiz Hildebrando Horta Barbosa. Então, para facilitar, modernizar a linguagem e incluir e excluir alguns pontos que nós já achamos ou ultrapassados, anacrônicos, ou que mereciam uma explicação mais aprofundada. Conceito religioso da Terra e do espaço. A ideia de humanidade resume toda a filosofia positiva. Ela é o conjunto dos seres humanos passados, futuros e presentes. A humanidade somos todos nós, do passados, futuros e presentes. O comportamento antissocial e autoexcludente até sua ressocialização, pois para manter-se e progredir, a humanidade precisa de todos os seus filhos. Ou seja, o comportamento antissocial ele é autoexcludente, até aquele indivíduo ser ressocializado, pois nós temos uma crença que ninguém é irrecuperável. Todos merecem a ressocialização. Mas enquanto o ser humano estiver em dívida com a humanidade, ele não pertence ao seleto grupo dos seres convergentes que trabalham pelo aperfeiçoamento da humanidade. Então, as más ações, o comportamento antissocial, ele é autoexcludente. Pois para manter-se e progredir, a humanidade precisa de todos os seus filhos, inclusive os malfeitores. Eles precisam ser regenerados, ressocializados. Né? Por isso nós somos contra a pena de morte. Porque é muito fácil, não é, uma pessoa simplesmente deixar de existir, não é, aos olhos do sistema.
Nós temos sim que fazer um esforço sobre-humano para que aquela pessoa entenda a sua importância no edifício social e possa se tornar uma belíssima pedra desbastada e se encaixar nessa grande obra, colaborando com o aperfeiçoamento e com o aprimoramento, o avanço da humanidade. A pena de morte, ela, além de cruel e desumana, ela é simplista, né? Tu não oferece àquele indivíduo a chance dele se ressocializar. E claro, se ele não conseguir se ressocializar, vai ficar recluso. Mas temos exemplos de muitas pessoas que se ressocializaram e se tornaram benfeitores, líderes, né? Veja o caso no cristianismo, todas as religiões têm seus exemplos, né? Mas vejam, por exemplo, São Paulo, né? De um assassino, perseguidor, facínora, se transformou num grande líder religioso, num filósofo, num grande pensador. E iluminou muitas mentes com suas ideias. Ou seja, nenhum ser humano é irrecuperável. Todos merecem a chance da ressocialização. Nós dependemos cada vez mais do passado. Vamos lembrar a frase que os vivos são sempre cada vez mais governados necessariamente pelos mortos. Ou seja, nós devemos mais ao passado do que ao presente e ao futuro. O professor Abdon com a sua sabedoria também aqui, ó. Nem o ovo nem a galinha. Existe um terceiro personagem, nem sempre compreendido, e que a evolução das espécies pode apresentar algumas teorias. Será? É isso aí, mestre. É mais ou menos isso que eu respondi. Picasso, aqui o Jean Nery está lembrando uma frase muito bonita de Picasso. A arte é a mentira que nos permite perceber a verdade. Olha que interessante. Muito bonito, Jean Nery. Temos aqui a presença também do Rômulo, querido Rômulo, nosso colega, amigo, lá da Galeria 24 de Outubro. Um abraço, Rômulo. A Sandra Fernandes lembrou uma frase muito bonita de Conte. De irrevogável na vida só existe a morte. Na verdade, essa frase é de Clotilde, né? De irrevogável na vida só existe a morte. A grande maioria dos atos antissociais pode ser remediada pelo arrependimento sincero. Vejam que bonito isso, né? O arrependimento sincero dos infratores pode levar à regeneração. Não podemos perder a fé no ser humano, não é, Sandra? A Edenira Bazanella está conosco, querida benfeitora da humanidade, sempre nos auxiliando, juntamente com meu querido irmão Paulo Rolim. Um forte abraço, Edenira. E eu vou lembrar uma frase de Nietzsche, que eu acho muito bonita. E ela traduz muito bem esse momento que nós estamos filosofando sobre a arte, né? Ele disse uma frase que eu acho preciosa. A arte existe para que a realidade não nos destrua. A arte existe para que a realidade não nos destrua. Vocês imaginem esse mundo real cruel, inexorável, né? Desequilibrado, injusto, sem a arte. Qual seria o alento das mentes que sofrem, né, agonicamente, vendo todo esse sofrimento, toda essa desigualdade, toda essa injustiça? Se não tivéssemos o oásis mental, o refúgio da arte, o que seria de nós, não é? Então, segundo Nietzsche, a arte existe para que a realidade não nos destrua. Muito bonita essa frase. Então, essa foi a prédica sociocrática deste domingo. Os estudos de Fídias, né, o chefe da segunda semana, e também o estudo da prédica. Né? Então, complementando, a humanidade precisa de todos os seus filhos. Dependemos cada vez mais do passado.
do que do presente para a grande regeneração social. Junto da humanidade, devemos honrar e reconhecer a terra e o espaço, que lhes servem de sede, formando a positiva trindade religiosa: espaço, terra e humanidade. Ou seja, o grande fetiche, o grande meio e o grande ser. Muito bonita a prédica de hoje. Então fica meu agradecimento a todos que estão colaborando, muitas frases sábias aqui proferidas pelos nossos visitantes, participantes. Muito obrigado. E gostaria de deixar a palavra disposta ao grupo, se alguém quiser fazer uso. Temos aqui nossos grandes sábios, a nossa elite intelectual reunida aqui neste domingo. Quer fazer uso da palavra, professor José? O senhor tinha feito um comentário anterior. Vem aqui para o púlpito, então, por favor. Não, por favor, ocupe o lugar de destaque aqui hoje. Eu só queria dizer que tem uma frase no hino do Rio Grande do Sul que diz: povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Essa frase encaixa perfeitamente com o texto que tu estavas falando hoje, com o texto que tu apresentaste hoje. Perfeito. Muito obrigado, professor. Vou descer devagarinho. Isso. Tô ruim, tô ali. Então, pegando o gancho do comentário do professor José, essa frase ela é realmente muito interessante e ela tem causado uma grande polêmica, não é? Uma grande polêmica nos últimos anos. Eu vou deixar o comentário com o Dr. Christian Veloso Kuhn, nosso cientista político aqui. Por favor, Christian. Economista? Até cientista. Eu não sou... Eu, apesar de ser economista de formação, assim, eu atuo também como cientista político. Todo economista não deixa de ser um cientista político, de certo modo, né? Não só uma coisa que me... justamente esse trecho, né, do nosso hino, que causou tanto furor, eu lembrei, né, que uma época eu fiquei pensando, bom, o que podia ser feito, né, para conciliar, né, porque ao mesmo tempo que existia um movimento assim da tradição, da gente manter, não alterar, né, enfim, como se tinha escrito, né, existia também um grupo de pessoas que estava lá criticando, né, o significado disso na atualidade, né, de como se a escravidão fosse algo da falta de virtude, né, e o que na verdade não condiz com a realidade histórica, né, que as pessoas muitas vezes não eram pela falta de virtude que as pessoas se tornavam escravas, né, mas pela condição que se tinha assim de guerras, enfim, de conflitos, que algumas vezes até na África, né, algumas tribos perdiam e aí depois eram literalmente vendidas, né, comercializadas no tráfico, então isso não estaria de acordo assim, né, com a história. E eu tentando conciliar, né, eu fiz uma proposição, mandei para alguns deputados, assim, mas infelizmente minha proposição não teve sucesso, né? Acho que pela falta de sensibilidade. Porque eu fui pesquisar e encontrei uma palavra que ela não é muito usual, né? Mas que é clavo, né? Que é uma palavra que significa perda, né? Prejuízo. E eu achei que ela se encaixaria, né,
ao invés de escravo, né, ela se encaixaria no lugar, né, botar clavo. Então aí eu propus que ao invés de povo que não tem virtude, né, se torna, né, acaba por ser escravo, para povo que não tem virtude acaba por sofrer clavo, né? Fiz essa proposição e aí contextualizei, pesquisei, né, essa palavra e mandei assim para duas pessoas que eram, né, deputados e que estavam naquela discussão. Mas infelizmente a minha proposição não foi adiante, assim, né? Eu não fiz uma proposição também muito formal, né? Não cheguei a participar, mas eu acho que seria uma forma de tentar conciliar, né? De manter o sentido do que o hino, mas ao mesmo tempo atendendo esses anseios assim do pessoal, assim, de tirar, né, esse contexto, esse termo, fazer uma reparação, mas sem alterar o sentido, né? Mas infelizmente não teve sucesso. Só quis fazer esse registro. Professor Saul. Realmente as palavras do professor José geraram realmente uma movimentação mental aqui nessa sala, porque essa frase ela é muito polêmica. E complementando as palavras do Dr. Christian, nós poderíamos também dizer que povo que não tem virtude acaba por escravizar. Também seria uma maneira de sanar essa celeuma, não é? O povo que não tem memória acaba por ser escravo, não é? O povo sem memória, ele inevitavelmente vai se tornar um escravo cultural, né? Vai se tornar nós não tendo memória, nós vamos automaticamente adotar uma subservência cultural à língua, aos costumes, à arte de uma outra civilização, à mídia, né? Então essa frase deixa margem para muitas reflexões, não é? Muitas reflexões, mas também não querendo defender os autores dessa letra, até porque essa letra foi feita por um escravo, né? Por um prisioneiro do exército Farroupilha. É tão deprimente esse episódio da história, mas é importante saber. Nas nossas colunas não tinha um maestro. Os Farroupilhas não tinham um maestro entre os seus soldados. Então eles pegaram um prisioneiro de guerra, que era o maestro Medranha, e na mira de uma espada ele foi obrigado a criar o hino do Rio Grande do Sul. Então ele foi criado por um escravo, por um prisioneiro de guerra. Então já começou mal essa história, né? Já começou mal essa história, né? Já começou. Mas tem uma outra questão, né? Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Eles poderiam não estar se referindo aos escravos africanos, aos escravizados. Eu não gosto da palavra escravo. Ninguém é escravo. Todos são homens livres escravizados. É bem diferente, né? Não existe a casta dos escravos, né? São homens livres escravizados. É muito diferente. Mas o que eu quero dizer é que ele pode estar se referindo ao fato do império estar escravizando os gaúchos também, nesse sentido. Se nós não tivermos a virtude de lutarmos por nossos direitos, não é, de pegarmos em armas para defender nossas fronteiras, nós seremos escravizados pelo império. Ou seja, se o gaúcho não tivesse a virtude, não é, de lutar, de criar seu símbolo, sua bandeira, sua história, nós hoje seríamos escravos de uma outra cultura. Talvez nós não tivéssemos uma bandeira tão linda, né, escrito República Rio Grandense. Né? E estamos perdendo, né, doutor Felipe? Estamos gradualmente sendo escravizados. Mas tem uma frase que eu gosto muito do genial George Orwell, que no futuro todos seremos escravos. E será uma escravidão tão prazerosa do hedonismo, do niilismo, do consumo, do prazer, que as pessoas não terão vontade de se emancipar, não terão vontade de promover a alforria, porque elas são escravas dos seus desejos,
Somos escravos de nossas vontades, do consumo, da moda, dos costumes, das opiniões, das redes sociais. Então nós não deixamos de ser escravos inconscientemente, né? Se for pelo aspecto semiótico. E pelo aspecto físico, material, nós continuamos também, de uma certa forma, escravos da Equatorial, do DEMAI, da Corsan, das telefônicas, do imposto de renda, de todo esse custo Brasil de tributos e impostos que nós nos submetemos sem receber uma real vantagem, né, à altura disso. Então somos escravos. E o Estado escravizado pelos bancos, né, doutor Felipe? Então essa reflexão ela vai longe. O professor José trouxe uma reflexão que vai muito longe. Somos os escravinhos felizes, não é? Felizes estarmos com nossas contas em dia, né? Hoje não sei se vocês sabem, mas um cidadão não pode mais cavar um poço artesiano no quintal da sua casa. Isso é ilegal. Ou seja, o bem que era um bem gratuito, amplo de todos nós, a água, qualquer um poderia ir até uma sanga, um rio, um açude e servir-se à vontade de água. Hoje nós não podemos mais. Sem contar que a água está poluída, né? Precisa desse tratamento. Mas hoje nós somos sim escravos do DEMAI, da Corsan. Nós somos obrigados a consumir a água que eles nos vendem, não temos outra saída. Assim como nós somos escravos da tecnologia. Vocês se imaginam hoje sem o smartphone? Né? Não, é inadmissível hoje. Né? Já existem setores da sociedade buscando já uma linha de pensamento que é chamada de sobrevivencialismo. É uma simulação da ausência de tecnologia, de eletricidade, de conforto. Nós temos que viver da mesma forma. Hoje, se largarem algum de nós aqui na selva, sem nenhuma tecnologia, vocês saberiam fazer fogo? Ou iriam passar frio no inverno? Teriam como cozinhar um alimento? São reflexões que parecem distópicas, mas elas são necessárias. São necessárias, né? Deixa eu ver se temos algum comentário aqui, né? O professor Abdon falando do ovo e da galinha, que sempre muito sábio, né? Nosso mestre Abdon. De acordo com um estudo suíço publicado em 2024, o ovo veio antes da galinha. O estudo encontrou um organismo unicelular chamado Clomosfera psiclium, que formou estruturas há mais de bilhões de anos, que eram ovos. Olha aí, viu? O ovo veio antes da existência das galinhas. Já estava na natureza. Os ovos surgiram milhões de anos atrás, antes mesmo das galinhas, a partir dos dinossauros ovíparos. Com o tempo, as espécies sofreram mutações e originaram os ovos com o DNA das aves modernas. O Christian está sugerindo talvez colocar escravo entre parênteses resolveria. O hino, se eu não me engano, é de 1838, parece que 2 anos depois do início do Levante. Saúdo aqui a presença também do querido Ari Kurtz, querido benfeitor da humanidade. O Leonel Brizola foi um grande opositor do escravismo norte-americano e estatizou empresas que antes eram um privilégio deles, é verdade. Mas aí não seria um escravismo, seria o imperialismo, né? A dominação através de ferramentas comerciais, autarquias, né? Não é bem como eu disse, subliminarmente pode se interpretar como uma escravidão, mas não é exatamente, né? Mas esse tema deixa a margem, né? Tá aí um tema muito positivo, né? Para a confraria do pensamento, né? E é muito importante. E essa semana eu li, agora aqui no interior do Rio Grande do Sul, alguns indígenas foram resgatados em condições análogas à escravidão. Ou seja, a escravidão não é algo tão distante assim do passado, né?
Um trabalhador que só recebe moradia e comida, ele está numa condição de análoga à escravidão. Pois ele não tem salário, ele não tem o seu sustento, ele simplesmente é mantido como um cativeiro praticamente. Alguns ainda sob vigilância armada, não podem nem sair, nem fugir daquele local. E são obrigados a trabalhar. Não deixa de ser uma escravidão moderna, não é? Uma situação análoga à escravidão. Ou seja, o tema que o professor José levantou aqui dá muito pano para manga, né, professor? Tu nem imaginava que ia causar tanta polêmica essa frase, né? Saúde o querido Ari Kurtz, benfeitor da humanidade, essa semana colaborou com nossa campanha mais uma vez. Muito obrigado, irmão Ari. Tua participação, teu apoio são imprescindíveis para a nossa subsistência, para o subsídio positivista. Saúdo também o Aníbal Varela Senaque. Seja bem-vindo, Aníbal. A Ivete Miller está aqui conosco. Querida Ivete Miller, amiga, seja bem-vinda. Uma das maiores terapeutas aqui de Porto Alegre. Seja bem-vinda, dona Ivete. Muitas pessoas queridas participando. Então era isso, essa foi a prédica deste domingo. Temas importantes, falamos sobre o escultor grego Fídias, sobre a poesia moderna, poesia antiga, e também falamos sobre as questões religiosas, o resumo do catecismo, ligado aos aspectos mais importantes da Terra, do espaço e da humanidade. Os três aspectos do grande ser. O grande ser, o grande meio e o grande fetiche. Muito importante. Vou fazer alguns comunicados. E não me canso de dizer, pois é necessário, essa casa mantém todas as suas atividades gratuitas, sem custo nenhum. Sejam as palestras, sejam as prédicas, a visita guiada, as palestras em outros espaços culturais, em universidades, escolas. Nada disso é cobrado, todas as nossas atividades são gratuitas. Mas para que isso seja possível, nós precisamos da ajuda de todos vocês. Então, quem puder colaborar com a campanha do Pix Positivo, façam como o Dr. Ramiro, como o Dr. Felipe, façam suas doações regulares, mensais, muito importante. Eugênio Macedo, Ari Kurtz, a Edenira, né? Façam como o professor José, auxiliem nos nossos trabalhos, nos mutirões, nas atividades aqui da casa. Façam como o professor Saul, doem livros. Semana passada recebemos centenas de exemplares da família Westphalen, do Antônio Westphalen, muito importante. Façam como o professor Saul, que já doou centenas, milhares de exemplares aqui para a nossa biblioteca e para a nossa futura lojinha. Muito importante, professor, muito obrigado. Então fica o meu agradecimento a todos os benfeitores e benfeitoras da humanidade e encerro a prédica sociocrática deste domingo agradecendo mais uma vez ao economista Dr. Christian Veloso Kuhn, ao filósofo professor José Krasovs, ao nosso filósofo também, Dr. Felipe Zorzi, ao professor de Educação Física, recordista brasileiro de marcha atlética pela Sojipa, professor Saul Campos de Menezes. Muito importante a sua participação, seu apoio. Eu coloco o meu recorte brasileiro, o pan-americano não foi oficializado. Ah, perfeito. Agora o campeonato estadual de 88, 89, esse sim. Perfeito. Então, campeão estadual em 88 e em 89 de marcha atlética, né, professor? Marcha atlética, um esporte olímpico, inclusive, né? Parabéns. Então, agradeço a presença de todos, de todas. Vamos ao nosso momento musical, para que no silêncio de nossas reflexões, de nossas meditações, possamos achar as respostas e as soluções para nossos problemas. Saúde e fraternidade, muito obrigado aos que estiveram aqui presentes.
Então, mais uma vez, saúdo todos que estiveram aqui na Rede Humanidade. Muito importante a presença de vocês. E também a nossa elite intelectual aqui reunida hoje. Economista, Dr. Christian Veloso Kuhn, nosso filósofo, professor José Krasovs, nosso filósofo também, cientista político. Hoje eu estou trocando essa titularidade. Cientista político, com passagens por Harvard, né? Dr. Felipe Zorzi, e também o nosso grande professor de educação física, e também o colaborador querido aqui da casa, desde os tempos do mestre Capelli, professor Saul Campos de Menezes. Muito obrigado pela presença. Então tenham um ótimo final de domingo, saúde e fraternidade.